Boa noite, colegas Psi. O tema que iremos abordar é LSD. Serão apresentados em 5 tópicos, sendo: primeiro, um breve histórico; segundo, mecanismo de ação; terceiro, contexto social; quarto, tratamento; e o quinto, relato de casos. LSD. Sigla de uma palavra alemã para dietilamida do ácido lisérgico. A descoberta se deu na Suíça pelo químico Albert Hofmann, que utilizou o ácido lisérgico em conjunto com a dietilamida em um de seus testes para um novo medicamento. Vale salientar que o ácido lisérgico não foi descoberto por Hofmann, tampouco a dietilamida. O que aconteceu foi que ele usou esse conjunto para experimento em busca de um novo medicamento. Hofmann, durante um de seus testes, teve contato com essa combinação e teve alucinações, tendo assim que suspender momentaneamente o experimento. Isso ocorreu em 1938. Hofmann, intrigado com os efeitos, batizou a substância como LSD-25. Em 1943, publicou seu relatório chamando a atenção do mundo científico para a descoberta de uma droga que, segundo ele, podia deflagrar um estado de realidade alterada. Nas décadas de 40 e 60, o LSD-25 foi utilizado para experimentos em sessões de psicoterapia. Inclusive, o psicólogo Timothy Leary, na década de 60, defendia os benefícios do LSD-25, chegando a ter promovido uma experiência psicotrópica com uma turma inteira de estudantes de psicologia em Harvard. A droga é apresentada em formato de pó ou líquido, podendo ser ingerido, injetado ou inalado. Sobre o mecanismo de ação, o acadêmico Almir seguirá com a apresentação. O mecanismo de ação do LSD envolve 3 fases. A primeira, antagonizando a serotonina. A segunda, reduzindo a atividade do sistema RAP. E a terceira, agindo como agonista do receptor serotonínicos pós-sinápticos. Pesquisas indicam que os principais receptores afetados são os serotoninérgicos do tipo 5-HT2. A droga age mais especificamente nos neurônios piramidais da 5ª camada do córtex somatosensorial. Há também ação nos neurônios do tálamo. O alucinógeno possui em sua estrutura um núcleo indol, assim como a serotonina, que é a característica em comum que leva o LSD a agir sobre os receptores serotonínicos. Com a presença do LSD, a passagem do impulso do neurotransmissor para o receptor é muito mais rápida e intensa, causando estado de alteração e de percepção. Metabolização é hepática e é excretada pela urina e fezes, sendo eliminada do corpo em 24 horas. Nas fases de alucinações mais intensas podem ocorrer ansiedade, desorientação e pânico. Agora, nossa colega Luciana vai falar sobre o contexto social. Sobre o contexto social, as pessoas que mais utilizam o LSD são adolescentes com a intenção de obter sensações novas e coloridas, normalmente em ambientes de festa, por almejar visões reveladoras no intuito de conhecer melhor a si e aos outros. Mas em que contexto social se dá este fato? Acerca dos acontecimentos daquela época, os pais daqueles jovens viveram a Segunda Guerra Mundial e sofriam ameaças de guerra nuclear. Nesse momento, os adultos provam a sua incapacidade de gerenciar o mundo e esses pais deixam de ser modelo para estes jovens que já não aceitam clichês de família como o guerreiro, o pai e mãe de família. E isso foi aterrorizador para esses pais naquela época. Vale ressaltar que anteriormente não existia a adolescência, apenas fases onde o homem e a mulher nasciam para casar e dar continuidade aos negócios e procriação da família. A ideia de adolescência, ela nasce praticamente com o auge do cinema, nos anos 60. E para o adolescente, o cinema é a construção de um ideal imaginário. É espelho e musa. E o cinema, ao mesmo tempo que formata os jovens, também retrata a constituição dos jovens.
A partir do momento que James Dean veste aquela jaqueta vermelha com sua motocicleta no filme Juventude Transviada e Natalie Wood pinta seus lábios de vermelho mesmo tendo 16 anos, essas associações fazem do LSD as drogas psicodélicas da época. O rock and roll, por exemplo, é uma das mais conhecidas músicas dos Beatles e é uma alusão ao LSD. Todo esse contexto, essas imagens e movimentos se tornam o que é o adolescente. A viagem de ácido, ela se tornou um rito de passagem muito importante para a geração dos jovens nessa época. E, neste momento, o conceituado professor de Harvard, Dr. Timothy Leary, neurocientista e psicólogo, ele ficou famoso por realizar pesquisas e encorajar os jovens e estudantes ao uso da droga, por oferecer benefícios terapêuticos e espirituais. E então surge, nesse momento, uma explosão de consumo de LSD nos Estados Unidos. O uso do LSD, ele cai na década de 80, sobe outra vez na década de 90 e tem queda significativa no ano 2000. O maior problema da droga são os efeitos indesejáveis, proporcionar alívio a curto prazo e ainda destruir habilidades, estados de alerta e confundir os pensamentos. Provoca também prejuízos físicos, a pessoa deixa de realizar as atividades, proporciona riscos fatais para si e a outrem. Com certeza, a droga ela é um problema de saúde pública e o proibicionismo agrava ainda mais a situação. A falta de controle na produção e na qualidade das drogas, a criação de mercado ilegal e a violência contra os jovens. Não deveria descriminalizar, punir pelo uso da droga, todavia legalizar, regulamentar a produção e distribuição. Quando há proibição, maior são os empecilhos para a realização de pesquisas e descobertas sobre as drogas. No Brasil, as drogas são proibidas e em apenas 10 países são liberados. Agora, a colega Vanessa vai falar sobre o tratamento. Bem, o LSD não causa dependência e também não possui relatos de overdose. Então, nesse caso, o que seria tratado? Seria tratado as consequências causadas pelo uso do LSD, ou os motivos que levam a pessoa ao consumo. E como isso é tratado? Através de apoio psicológico, mediante a tranquilização, conversa e esclarecimento que os sintomas são induzidos pelo uso da substância e não que a pessoa está enlouquecendo. Também há testes de detecção de outras substâncias, como o álcool, lavagem gástrica e indução do vômito por meio de xaropes eméticos. Se caso houver intoxicação aguda, 10 microgramas de diazepam. Se houver convulsão, diazepam novamente, mas dessa vez em baixas doses. Se houver psicose aguda, utiliza-se de antipsicóticos, normalmente entre 5 e 10 microgramas de haloperidol, podendo ocorrer flashbacks, ou seja, o retorno dos sintomas após meses do uso do LSD. Também há a utilização de sedativos como o benzodiazepínico para controle comportamental e a sala de tranquilização para casos de surtos. Agora eu vou passar para o colega Daniel. Olá, eu irei falar um pouco acerca de relatos e casos envolvendo o uso de LSD. Foi realizado um estudo em 2016 nos Estados Unidos, utilizando técnicas de mapeamento cerebral para fazer um levantamento dos efeitos da dietilamida do ácido lisérgico. Para realizar o mapeamento, os pesquisadores convocaram 20 participantes perfeitamente saudáveis. Foram usadas 3 técnicas de mapeamento cerebral chamadas de rotulagem de espinha arterial, ressonância magnética em estado de descanso e magnetoencefalografia. Em um primeiro momento, os pacientes receberam uma dose de 75 microgramas de LSD e no outro dia uma dose de um placebo qualquer. Tais técnicas foram aplicadas quando os participantes estavam sob efeito do LSD, do placebo e também quando estavam sóbrios, para poder medir o fluxo sanguíneo, as conexões entre as redes cerebrais e também as ondas cerebrais. Sob o efeito do LSD, os pesquisadores puderam aferir que os participantes demonstraram ter tido
3 tipos de experiências mais contundentes. A primeira é a de ver com os olhos fechados. Isso ocorre devido ao aumento do fluxo sanguíneo no córtex visual. O cérebro adulto ele é solidificado em redes neurais que funcionam de forma relativamente independente umas das outras, mas, com o efeito do LSD, passa a funcionar temporariamente de forma interligada, similar ao cérebro de uma criança. Além das alucinações, isso também pode temporariamente ativar a criatividade. Isso significa que as pessoas estavam literalmente enxergando a partir de sua imaginação. O segundo ponto é o que foi chamado pelos cientistas de dissolução do ego. As redes de memória que você tem sobre si próprio são temporariamente modificadas nesse período. O peso de algo que outrora era identificante para si pode vir a ser relativizado agora sob o uso do LSD. Por último, conexão com a natureza. O LSD ele diminui a ligação entre uma área do cérebro chamada de parahipocampal, que é ligada à memória, e o córtex retroesplenial, ligado à identidade, o que pode ajudar a explicar esse fenômeno. Quem é religioso tende a identificar uma comunicação com o seu Deus de credo. Aqui nessa imagem nós podemos ver de forma ampla o cérebro sob o efeito de um placebo e o cérebro bem mais aceso sob o efeito do LSD. Partindo agora para o segundo caso, no Canadá, uma garota de 15 anos com o transtorno bipolar diagnosticado ingeriu acidentalmente 1.100 microgramas, cerca de 10 vezes mais do que uma dosagem comum. Começou a apresentar comportamentos erráticos e fora chamada uma ambulância para a mesma. Na manhã seguinte, seu pai a visitou no hospital. A garota disse ao pai que aquilo havia acabado. O pai achou que ela estava falando da viagem de LSD, mas ela esclareceu que estava se referindo ao seu transtorno bipolar, que causava episódios diários de manias, o que parecia estar curado. Uma semana depois, os sintomas dela ainda não tinham voltado. Médicos acompanharam o progresso dela por mais de um ano e quase 2 décadas depois ela ainda não experimentou episódios de depressão ou mania, exceto por uma depressão pós-parto. Pensando na superdose, a garota disse que se sentia como se a química do cérebro dela tivesse resetado, voltado a funcionar normalmente. Esse foi o trabalho realizado pela nossa equipe. Obrigado a todos pela colaboração.